galera, beleza? Mais uma vez, Fábio Paiva aqui do curso GEM, para dar mais algumas dicasinhas para vocês aí a respeito dessas provas aí de concurso, tá ok? Vamos lá? Vem comigo? Vamos embora então. Bem, o assunto de hoje, processo abolicionista do Brasil. Sim, segundo reinado. Segundo reinado cai muito, galera, cai muito nas provas, tanto do Enem quanto da UERJ, São Paulo. Quer dizer, o segundo reinado brasileiro, ele demorou 49 anos, né? De 1840 até 1889. É bastante tempo, é bastante história, né? Então, vamos lá. Galera, para falar do processo abolicionista, primeiro nós temos que dar alguns passinhos para trás para a gente saber legal como é que é isso. Primeiro, meus amores, a gente tinha regiões africanas que cediam bastante seres humanos, bastante pessoas pra gente aqui, né, através do tráfico negreiro, né? Sim, as guerras tribais faziam com que derrotados se tornassem escravos, depois vendidos para os europeus, né? E nesse comércio era extremamente lucrativo para o traficante, que ele ficava com 80% da venda. A coroa, né, as coroas europeias ficavam com 10% cada uma, né? Se o traficante era português, 10% para a coroa portuguesa e 10% para a Igreja Católica. Então a Igreja Católica ela assumia 10% da venda de cada ser humano que chegava aqui à América, beleza? E foram muitos, então se lucrou bastante. Daí algumas afirmações que a Igreja Católica fez, né, equivocadas à época, mas vamos deixar isso para outro vídeo. Bem, primeiro aqui, galera, então as pessoas vinham para cá de que regiões principalmente? Bantos e sudaneses. Os bantos eram de Angola, Congo e Moçambique. E os sudaneses de Dahomey, Nigéria e Costa do Marfim, né? A gente tinha a galera de Mali também que veio para cá, tá, galera? E outras regiões. Mas essas foram as principais. Então a galera chegava aqui, os bantos e sudaneses, né? E eles eram colocados na mesma senzala, povos misturados, tribos misturadas que se odiavam, para evitar, né, para dificultar cada vez mais a fuga. Mas só que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, então a gente começa também a se organizar para as fugas da senzala. Beleza. E a galera chega aqui e começa, vocês sabem, né, como foi a vida dos nossos irmãos afrodescendentes aqui, né? Não foi nada legal, né? O pessoal viveu com muitas mutilações, sofrimentos, trabalho intenso, né, castigos, enfim, isso resultou em resistências à escravidão, como por exemplo o sincretismo religioso, misturar as religiões, né, africanas, as seitas africanas com a religião católica. A gente tem a capoeira, a gente tem o infanticídio, matar as crianças para não serem escravos, a gente tem o aborto, para deixar não vir a pessoa ao mundo, para que não seja escravo, a gente tem o assassinato do feitor, a gente tem os suicídios, a gente tem a fuga, a gente tem os quilombos, certo? Então a gente tem uma série, né, de resistência à escravidão, sim. Beleza. Agora o processo abolicionista, galera, como é que é isso? Bem, nós sabemos bem, a gente sempre lembra da lei do ventre livre, da lei Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre, e a gente lembra sempre da lei dos sexagenários, né? Sim, a gente acaba não colocando muito bem outras leis que surgiram que foram para inglês ver, tá? Bem, o que acontece aqui? Meus amores, o processo abolicionista é uma grande luta, principalmente da Inglaterra. Sim, claro, lógico, a Inglaterra está vivendo um processo de revolução industrial, ela precisa, né, de mercado consumidor, e o sistema escravocrata atrapalha o capitalismo que a Inglaterra tanto pretende, né, crescer, formular aí nesse contexto, né? Porque o escravo não tem salário, o escravo não compra, não tem poder aquisitivo, entendeu? Então é um problema para o capitalismo. Ah, Fabinho, mas o escravo ele não compra diretamente, mas ele usa roupa, come. Isso tudo é implementado pela compra desses produtos pelos seus donos. Sim, mas não é a mesma coisa que o poder aquisitivo do cara, né, que está ali sem receber, tá? Então a Inglaterra ela vê isso e ela começa a lutar nesse processo, né, tentando fazer o que pode para acabar com a escravidão, certo? O processo abolicionista. A gente tem algumas guerras que fortalecem, por exemplo, o processo abolicionista no Brasil, que é o caso da Guerra do Paraguai. Os oficiais foram para a Guerra do Paraguai, usaram mão de obra negra lá, usaram companheiros, né, que através do Voluntários da Pátria, que a gente vai ver aqui, eles foram para a guerra e voltaram como aliados. E a luta pelo abolicionismo veio também do Exército. O Exército também veio com essas ideias abolicionistas, né? E os latifundiários do Rio de Janeiro eram totalmente contrários à abolição, porque eles possuíam um número grande
de escravos e cada vez compraram mais. Os latifundiários de São Paulo tinham a utilização escrava, assim, no começo, mas eles optaram pela mão de obra imigrante italiana, que caiu muito bem com o processo de parceria, né? O sistema de parceria do senador Campos Vergueiro, de São Paulo. Sim, então a luta estava colocada. Agora, como é que é essa sequência no Brasil? Meus amores, a primeira vez que se pensou realmente em libertar os escravos no Brasil foi em 1810, cara. E a gente quase não menciona isso. Foi com Dom João VI. Quem é que trouxe Dom João VI e toda a sua cangalha para cá? Quem? A Inglaterra. E por que a Inglaterra fez isso? Pela cor dos olhos de Dom João VI? Não, muito pelo contrário. O que acontece? Eles trouxeram essa galera para cá para usufruir diretamente do comércio aqui do Brasil. Certo? A ideia dos ingleses era essa. Sim, porque Napoleão, menino levado, moleque travesso, o que ele tinha feito? Dominado a Europa, dominou a Espanha, dominou Portugal, né? E os ingleses trouxeram a família real para cá. Quando Dom João VI chega aqui, ele assina com os ingleses, em 1810, o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, que abre os portos do Brasil aos ingleses, sim, às nações amigas, mas também se compromete a parar com o tráfico intercontinental de escravos. Só que Dom João assinou isso, mas o tráfico acabou em 1810? Não, certo? Esse tráfico não acabou em 1810, foi uma lei para inglês ver, tá? Sim, uma das famosas leis para inglês ver, beleza? Bem, depois disso, a gente teve, né, 1827, com Dom Pedro I, né? Dom Pedro I proclama a independência, estava com um processo com apoio muito grande de Leopoldina, José Bonifácio, Gonçalves Ledo, a maçonaria, mas a gente tem aí a Leopoldina como grande base dessa estrutura toda, mas o Dom Pedro é o rei do Brasil agora. A gente tem o apoio da Inglaterra, né? Essa negociação com Portugal, 2 milhões de libras e tal, aquela coisa de empréstimo pra gente. E Dom Pedro assina em 27 um acordo, né? Ratificando o acordo de 1810 de amizade, comércio e navegação, de 1827, se comprometendo a parar com o tráfico intercontinental de escravos. Só que isso não acontece, certo? Depois de 27, a gente tem 1831, que é a famosa Lei Feijó. A gente está na República do Brasil e o Feijó se compromete, né, ao africano que chegar aqui, automaticamente ele é livre. Isso não aconteceu, foi mais uma lei para inglês ver, tá? Em 1844, os brasileiros criam uma tarifa, a tarifa Alves Branco, que aumenta os impostos sobre produtos ingleses. Isso aí deixa os ingleses extremamente chateados e, como eles ficam extremamente chateados, eles acabam criando, né, depois dessa tarifa de 1844, os ingleses criam em 1845 a Lei Bill Aberdeen. Essa Lei Bill Aberdeen, ela proíbe o tráfico intercontinental de escravos e ela permite aos ingleses afundarem os navios negreiros, os navios tumbeiros, certo? Permite. Bem, isso acaba com o tráfico intercontinental de escravos? Praticamente sim, né? Mas os brasileiros assinam, mas continuam a traficar, fugindo, né, dos ataques ingleses. Mas continua o tráfico, né, de escravos. Diminui, mas ainda continua. Só que em 1850, né, que eu deixei aqui para colocar em destaque, 1850, em 1850 a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz. Essa Lei Eusébio de Queiroz de 1850, ela acaba com o tráfico intercontinental de escravos, é feita por brasileiros, e essa lei, ela acaba com o tráfico intercontinental de escravos, mas não acaba com o tráfico interprovincial. Ou seja, dentro das províncias ainda continua o fluxo de escravos, certo? Então isso, né, dificulta bastante, deixa muito mais caro o escravo de fora, que ainda continua chegando aqui muito timidamente, ainda chega um navio ou outro, mas é muito raro agora, que é muito caro, né, por conta da dificuldade e da proibição, é ilegal. E a gente tem um tráfico intenso interprovincial. É interessante também, galera, em 1850, a gente notar a questão da lei de terras, né? A lei que é criada justamente para estabelecer os latifúndios. A gente tem muito imigrante aqui, a gente tem escravo livre, né, alforriado. Então a gente tem uma série de pessoas aí transitando que podem obter terras. Então se cria a lei de terras e junto com a lei de terras vem o falsificador dos documentos, que é o grileiro,
né? Sim, para você ter a posse da terra, você tinha que ter algum documento antigo que provasse que aquela terra era sua. Daí surgem os grileiros. Isso em 1850, a lei de terras foi um fator interessante. Também é interessante dar uma olhadinha nos gráficos desse momento, que mostram, né, a partir de 1850, as pessoas da África vindo para cá, o tráfico negreiro reduzindo. E o processo migratório, né, da Europa, os imigrantes, crescendo. Lógico, você precisa de mão de obra, né, você não traz mais africanos, mas você traz assalariados europeus, certo? Então você tem um processo de imigrantes crescendo. Você também tem um grande fluxo de escravos do Nordeste para o Sudeste. Isso é interessantíssimo, galera. Por quê? Porque a cana-de-açúcar já está em decadência há muito tempo, desde a concorrência dos holandeses do século XVII. Já está muito defasado. E esses escravos não têm muita utilidade no Nordeste, né? Sim, eles têm muitos escravos que já não usam na cana-de-açúcar há muito tempo. E aí o que acontece? O Sudeste compra essas pessoas. Então existe um grande fluxo, né? Também nos gráficos mostram isso, a partir de 1850, do fluxo do tráfico interprovincial, do Nordeste para o Sudeste, porque o café está em ascensão, galera. O café no segundo reinado explodiu. Começou no Rio de Janeiro, caminhou, né, no Vale do Paraíba até o Oeste Paulista, e no Oeste Paulista teve o boom do café. Então o café precisava de muita mão de obra. Por isso, trouxeram. Importante também falar que São Paulo não utilizava, usava imigrantes. Mas o Rio de Janeiro, o rei do Brasil, Dom Pedro II, ele vive no Rio de Janeiro. E os latifundiários do Rio de Janeiro são bem próximos a esse rei. Então o que eles pensam? Bem, se acontecer a abolição da escravidão, nós do Rio de Janeiro, como nós somos chegados a Dom Pedro II, nós seremos indenizados por isso. Então saíram comprando pessoas num valor bem mais em conta. Só que aconteceu a abolição em 88. Mas Dom Pedro II indenizou esses latifundiários? Não. Como não indenizou, Dom Pedro também perdeu o apoio desses latifundiários. Tá ok? Então, 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. Qual a diferença da Lei Eusébio de Queiroz para a Bill Aberdeen? As duas, similaridades, as duas proíbem o tráfico intercontinental de escravos. Diferenças. A Bill Aberdeen foi uma lei para inglês ver. Ela foi feita por ingleses. 1845. 5 anos depois, a Eusébio de Queiroz foi feita por brasileiros. Então a lei 1850 funcionou, tá, galera? Depois de 1850, a gente tem 1866, Voluntários da Pátria. Como é que é isso? Ah, poxa, os escravos que assim quiserem, e os seus donos permitirem, eles podem lutar na Guerra do Paraguai, né? Sim, só que, poxa, qual a proposta? Bem, se você lutar na Guerra do Paraguai e você voltar, você é alforriado, você tem a sua liberdade. Qual a ideia realmente do cara que está lá na fazenda como escravo e ir para o Paraguai? A primeira vez o primeiro momento que esse cara me der uma arma na minha mão, eu vou matar esse cara e vou fugir. A ideia era essa. Só que eles não receberam armas. Eles ficavam na linha de frente da Guerra do Paraguai para receber o primeiro tiro. Só vale lembrar que as armas eram aquelas armas, né, recarregáveis pela boca, né? Bota bilha, pólvora, prego, palavrão, tudo ali dentro, só que depois dá um tiro. Quer dizer, até recarregar de novo, mesmo que tenha um cara do lado recarregando, é bem complexo isso. Então os caras ficavam na linha de frente para receber o tiro. Quem é que voltava disso? A maioria morreu, lógico, né? E quem voltava sem perna, sem braço, sem cabeça, mas voltava sim, entendeu? Mas quem conseguia voltar era livre. Tem uma charge bem interessante, galera, que a UERJ já usou, a PUC já usou, que é de um soldado negro que lutou na Guerra do Paraguai voltando, e quando ele chega na fazenda ele vê a sua mãe apanhando. Quer dizer, então, é uma charge muito comum, né? A gente vê em muitas provas dessa charge. Bem, isso quer dizer o quê, galera? Que o cara foi livre, mas a sua família e a sua raça, a sua etnia, não. Entendeu? Então, continuou mais ainda e o exército acabou assumindo a luta abolicionista por conta disso, tá? Então, Voluntários da Pátria, 1866. Em 1871, galera, a gente tem uma lei que todo mundo conhece como Lei do Ventre Livre. Sim, a de 1871, Lei do Ventre Livre. Mas, na verdade, o nome dela é Visconde do Rio Branco, tá, galera? No tempo que eu fiz vestibular, é lógico, era só saber a Lei Eusébio de Queiroz, Visconde do Rio Branco, a Lei do Ventre Livre, Sexagenária e Áurea. Tava bom pra caramba. Mas não é isso, galera. O nome da lei não é Ventre Livre, é Visconde do Rio Branco, tá? Ventre Livre, Visconde do Rio Branco, VV, tá? Beleza. Então, essa lei dizia o quê? Os recém-nascidos estão livres? Que maravilha. Não, galera. Fala que a partir daquela data, todos os recém-nascidos teriam sua liberdade. Se aos 18 anos Dom Pedro II indenizasse, se não indenizasse aos 21. Poxa, aos 21 anos o cara já trabalhou muito. Tudo bem que esses caras, galera, né, do Ventre Livre, da Lei Visconde do Rio Branco,
eles eram chamados de ingênuos. E esses ingênuos, eles, no Rio Grande do Sul, algumas escolas até colocaram os ingênuos para estudar junto com os filhos dos senhores de engenho, tá? Porque eles tinham, assim, eles tinham algumas regalias, tá? Os ingênuos, mas nada de maravilhoso não, tá? Beleza, depois de 71, a gente tem 1884, a revolta dos jangadeiros. A revolta dos jangadeiros, os jangadeiros do Ceará se recusaram a trazer os escravos do Nordeste do Ceará para o Sudeste, pelo litoral. Se recusaram, acharam isso uma barbárie, se revoltaram. E por conta dessa revolta, o Ceará foi o primeiro estado a libertar os seus escravos, tá? Em 1884. Uma grande herança, uma grande luta dos jangadeiros, tá? Que a gente tem que lembrar sempre aí. 85 a gente tem a Lei Saraiva-Cotegipe. Que lei é essa, galera? Ela é conhecida como Lei dos Sexagenários. Né? Na minha época, era só falar sexagenário, não precisava falar Saraiva-Cotegipe. Só que sexagenários é S, Saraiva-Cotegipe S, SS. Entendeu? Então, Saraiva-Cotegipe. Essa lei, galera, ela dizia o seguinte, que os escravos que são idosos estão livres a partir de 60 anos. Galera, agora na boa, um cara vivendo essa vida aí, de sofrimento, tal, tortura e tal, essa coisa toda. Como é que ele chegava aos 60 anos? Quem chegava como? Bastante debilitado. Só que esse cara idoso, debilitado, ele come, ele veste roupa e ele ocupa um espaço na senzala. De quem? De um jovem, que poderia estar produzindo muito. Então essa lei dos sexagenários, essa Saraiva-Cotegipe, é muito mais para o dono do escravo que para o escravo em si. Porque ele, poxa, ele está livre, ele pode sair da fazenda. Posso ir? Pode. Mas eu vou para onde? Não sei, problema é seu. Aí o que acontece? O cara acabava ficando na fazenda, tendo que trabalhar ainda, sabe, de graça, ali, não fugia. Porque para ele não era interessante. Ele ia para onde depois de 60 anos de idade, galera? Os poucos que aconteceram isso, né? E finalmente, galera, a Lei Áurea de 1888, dia 13 de maio. O que acontece com essa lei? Galera, ela também tem uma complicação, a Lei Áurea, né, que torna livre todos os escravos a partir dessa data, né? Ela tem uma complicação, qual é? É que a gente libertou os escravos, mas não inseriu, não teve uma proposta de inserção dessas pessoas na sociedade. Libertou e deixou-os largados, à mercê, à sua sorte. Então a gente tem anos de exploração e depois anos de esquecimento. A gente, até que as pessoas consigam se inserir no mercado de trabalho, foram anos e anos para as pessoas se colocarem, tá? Então, por isso, né, da consciência negra, né, de a gente fazer essa manifestação toda, esse apoio todo, tá? Em 88, galera, também é interessante a gente falar porque tem duas visões, né? Uma, o que os escravos achavam que seria a abolição, e outro que foi realmente a realidade da abolição, né? E nós temos dois sambas enredos que mostram muito bem isso, né? Um que é antes a visão do escravo, que é aquela: liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz, né? Essa é a visão do escravo. E depois, o que aconteceu mesmo? Depois de 88, depois da abolição, o que realmente aconteceu? Um outro samba enredo, né? Que é aquele: pergunte ao Criador, pergunte ao Criador, quem pintou essa aquarela, livre do açoite das senzalas, preso na miséria da favela. Pergunte, quer dizer, ou seja, o cara ficou livre do açoite das senzalas, mas ficou preso na miséria da favela. Quer dizer, essa foi a realidade, tá, galera? Então, todas as leis abolicionistas, elas sempre possuem uma implicação para calar a boca dos abolicionistas, mas com alguma intenção, inclusive a Lei Áurea. Tá ok, galera? Aí depois disso a gente tem o processo de decadência do Segundo Reinado e a proclamação da República. Tá ok? Bem, meus amores, espero que a dica tenha sido proveitosa para vocês. Aproveitem bastante. Não esqueçam de curtir o canal do Gen, né? Não esqueçam de dar seu joinha, não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho. E, galera, forte abraço e até a próxima. Fui!